Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Primeira informação é importante. Quero fazer um esclarecimento. Janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra nessa quinta-feira, certo? Mas criou-se uma brecha para clubes brasileiros poderem registrar jogadores entre 1º de abril e 19 de abril. Essa brecha se dá apenas para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Vou citar um exemplo. O Vargas, atleta que pertence ao Atlético Mineiro. Ainda que ele não seja adquirido por outro clube brasileiro até essa quinta-feira, ele pode ser registrado por qualquer outro time daqui entre 1º e 19 de abril. Ficou claro? É exclusivo para atletas que estão no futebol brasileiro e participaram dos campeonatos estaduais. Mas tem um pequeno detalhe importante, especialmente para clubes que disputarão a fase de grupos da Libertadores. A janela de inscrições para a fase de grupos da Libertadores se encerra em 29 de março, portanto, antes do dia 1º de abril, quando haverá uma nova brecha para a janela de inscrições de atletas. Então, se o seu time for disputar a Libertadores, você precisa registrar o atleta até essa quinta-feira. Bora contar sobre uma novidade importante no futebol brasileiro. Em congresso técnico realizado pelos clubes da Série A, nessa terça-feira ficou definido que a partir de agora serão liberados 9 estrangeiros por partida. Você sabia que a limitação era de 7, em outros tempos de 5. Movimento comandado pelo Atlético Paranaense, que teve adesões de São Paulo, Internacional, entre vários outros grandes clubes. Para mim, um enorme equívoco. Você abre espaço para gringos e tira espaço de atletas formados nas categorias de base. Não vai demorar para que clubes daqui deixem de investir na base para contratar jogadores estrangeiros de qualidade duvidosa. Mas, de qualquer forma, quero saber a sua opinião, use o espaço para comentário e quero contar para vocês sobre quanto cada um dos clubes grandes tem em relação a estrangeiros. Quero falar primeiro sobre o Atlético Paranaense, que foi o idealizador dessa ideia. O Furacão tem 9 jogadores estrangeiros. Nem é o maior, quem tem mais gringos é o Internacional, são 10 estrangeiros, com 9, além do Atlético Paranaense que já citei. O São Paulo e o Botafogo, o Grêmio tem 8, o Vasco aparece com 7 gringos, Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro tem 6, Corinthians, Palmeiras e Santos 5, Fluminense com 4 estrangeiros. O que você pensa sobre essa nova limitação? Você gosta? Não vai tirar espaço da base? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Uma informação que surgiu na manhã dessa quarta-feira e dá conta de que Rubens, lateral esquerdo de só 22 anos de idade, do Atlético Mineiro, pode pintar no São Paulo. Antes de gravar o vídeo, eu consultei o presidente Júlio Casares para saber o que há de verdade nessa história. Antes de trazer a resposta, deixa eu só dar uma contextualizada nesse jogador. Meia formado na base do Galo, acabou sendo promovido ao time principal há 3 temporadas e é utilizado como lateral e também como meia. Muitas vezes na condição de reserva do Arana, muitas vezes pelo lado esquerdo, numa segunda linha de meio de campo. Jogador de muita qualidade técnica. 6 jogos na atual temporada, 2 gols e 1 assistência, fez gols justamente nos 2 últimos jogos contra o América e o Ipatinga. Teve seu contrato recentemente renovado, o vínculo que ia até o fim de 2025 foi estendido até 2027. Nenhuma intenção do Galo em fazer negócio com o atleta, pelo contrário. A ideia é valorizá-lo para se vender no futuro por bastante dinheiro. Bora falar agora sobre um atleticano na mira de clubes estrangeiros. Pelo menos é o que garante André Repsol, que cobre o Atlético Mineiro. O André afirma que um clube da Espanha e outro da Inglaterra estão de olho em Alisson, o atacante de 18 anos de idade, recém-promovido da base. São 5 partidas no time principal, 1 gol e 1 assistência. Segundo ele, representantes desses 2 times estiveram recentemente na Arena MRV para conferir o Alisson de perto, jogador de enorme potencial que está crescendo demais. Quando o Atlético vendeu o Pavon para o Grêmio, Rodrigo Caetano chegou a me dizer que essa saída era para abrir espaço para o Alisson, além, obviamente, de garantir a entrada de dinheiro e uma economia importante em salários. Mas o Alisson é muito bem avaliado internamente, é alguém que o Atlético vai vender apenas por muito dinheiro, bem mais do que os 450 mil euros que o Transfer Market atribui a ele. Esse site foi criado para falar e tratar sobre negociações e ele costuma avaliar os jogadores em relação a valores. Esse valor está completamente por fora. Só para completar sobre o Alisson, contrato até dezembro de 2027. Pode escrever aí que vai pintar uma venda bastante interessante para o Galo num futuro não tão distante. Mas eu fiz um recorte aqui de alguns jogadores que atuaram pelo Atlético e saíram, e um monte de torcedores agora estão lamentando a saída, mas quando eles estavam aqui, o cara queria que ele saísse. Então vamos lá.
O Jair tem uma passagem importante pelo Atlético e tal. O Jair, quando estava aqui, durante um longo período, muita gente comentava. No estádio eu escutava, no Twitter a gente recebia mensagem, no WhatsApp de colegas, de pessoas que a gente conhece, sempre, muita gente sempre dizia, o Jair já deu o que tinha que dar, tem que negociar. Aí o Atlético vai lá, faz o negócio, o Jair vai embora, vai pro Vasco. Um bom jogo, um gol, uma assistência, ou um gol e uma assistência, ou mais assistências e alguns gols, e o torcedor fica assim, nossa, olha o que a gente perdeu. É assim que acontece. A mesma coisa se aplica ao Sacha, que aliás fez o gol na vitória do Red Bull Bragantino para cima do Santos. O Sacha, quando estava aqui, bom reserva, entrava os caras, mas com o Sacha não vamos ganhar de ninguém. Não, precisamos de atacantes mais robustos, com mais rodagem, com o Sacha não vai virar nada. Aí o Sacha vai embora, quem tá aqui não joga bem, os caras, preferi o Sacha ao Paulinho, preferi o Sacha nesse elenco que ia deitar. Aí acontece com o Sacha. Aí vamos para Diego Costa. Diego Costa vem aqui, não foi assim, né, não deixou grandes saudades, mas é uma referência, um homem-gol e tal. Então ele vai embora no Botafogo, foi até reserva do Tiquinho Soares lá. Mas aí chega no Grêmio, já estreia fazendo gol, aí eu já vi o movimento. Se estivesse aqui, estaria rendendo mais do que os que a gente tem, com exceção do Hulk, do que os que a gente tem. Ai, que saudade do meu ex. Diego Costa falou mal para mim de pão de queijo e nem foi uma grande referência no Atlético, para mim não faz a menor falta. Vamos agora para o companheiro de clube dele, Pavon, que nem o Filipão tinha convicção de que ele tinha bola para ser titular. O Pavon é um caso que me chama a atenção, porque eu não consigo enxergar no Pavon, ou durante o período que ele esteve no Atlético, ele não cometeu nenhum ato que o desabonasse. Nem com base em comportamento, mas dentro de campo também, sempre foi um jogador interessante, eu achava. Mas aquela sequência de titularidade absoluta e tal, não teve. Vai deixar grandes saudades? Não, mas aí ele estreia no Grêmio e a imprensa gaúcha encantada com o Pavon, e aí os caras começam. Eu recebi mensagem de colegas de lá. Olha o que o Atlético perdeu, mas por que o Atlético não quis? Porque aqui chegou, tá deitando, etc. Não, mas tá jogando demais. Aí eu vejo o torcedor do Atlético assim, por que que liberou? Por que que liberou? Impressionante, não deveria ter liberado, seria muito útil e tal, tá? Então passamos por mais um, Pavon. Aí, vamos lá no Savinho. Quando estava aqui, isso não deu nada. Essa base não revela. Essa base é ridícula. E etc e tal. Aí vendeu mal. A prova disso está aí agora, né? Não só pela transferência, mas também pela seleção que ele acaba de chegar. E aí, muita gente lamentando. Isso aí, principalmente quando você olha para o valor da venda e tal, dá para lamentar. Porque era muito jovem e saiu muito barato realmente. Aí, passamos pelo Savinho, vamos cair agora no Vargas. Eu vi com os meus próprios olhos, eu recebi mensagem no meu WhatsApp, eu recebi mensagem no privado do meu Instagram de gente dizendo, teve pouca oportunidade, é porque ele era introspectivo, mas aí se tem uma sequência mostraria mais do que os que estão jogando. O Vargas desistiu do Atlético desde que chegou aqui. Que eu, inclusive, depositava uma esperança nele. Ele nunca foi um jogador nota 6 no Atlético. Nota 4 desde que chegou. E outra coisa, não jogou, não falou, não dá entrevista, não se envolve, não tá nem aí. Mas dizem que em outras frentes ele sempre tá comandando a fila. Mas no Atlético não deixa saudades. Então, gente, é inacreditável que alguém possa lamentar a saída do Vargas. E aí, diante de todos esses citados aqui, Jair, Sacha, Diego Costa, Pavon, Savinho, Vargas, Savinho, há ressalvas, tá? Aí a gente olha, o Vargas, por exemplo, foi um jogador que o Filipão bancou há 2 semanas. O Filipão falou, não, eu escalei, eu combinei com ele, eu vou escalar e ele vai ter que me entregar como contrapartida, se matar em campo e etc e tal. O cara estava sendo negociado. E a gente dizia de cá, tá colocando para rodar, para mostrar, para vender. Mas ele já estava sendo negociado. Naquele momento, naquele dia da coletiva, já tinha negócio na mesa do Atlético pelo atleta. E aí, depois das declarações do Filipão, vem
a questão do PVC, até num vídeo anterior eu falei disso, de alguém ligado ao Filipão lamentando, inclusive, a saída do Pavão e do Vargas. Isso acaba sustentando o argumento de quem lamenta as saídas, mas não faz sentido nenhum, porque o mesmo Felipão, com as saídas de Vargas e Pavon, ele coloca para jogar o Alisson, que está muito bem. Esse moleque é bola. O Alisson, que o Atlético cuide bem dele, que o Atlético prepare muito bem uma multa robusta, porque multa barata é passaporte para jogador meter o pé. Então que o Atlético tenha muito cuidado, porque agora tem o Vitor, que é novo executivo, que o Vitor cuide muito bem das multas, mas até agora, do Alisson, que o moleque é bola, joga muita bola. Então tá fazendo mais em poucos jogos que o Vargas, por exemplo, nesse tempo todo de Atlético, ganhando 10 vezes mais do que esse moleque ganha. E aí o Cadu entrou. O Cadu já era um jogador que na base chamava atenção. Tem que botar para rodar, tem que botar para jogar. O time ganha intensidade. Esses caras estão com aquele negócio apontado para o céu, querendo. Tem jogador medalhão que está aqui que não quer. O Vargas puxava a fila desses caras que desistiram do Atlético. O Alisson não desistiu, o Cadu não desistiu, o Isaac também não, o Romulo, e aí vai. E aí vai. Então, seguinte, não tem problema nenhum mudar de opinião. Eu falo disso no vídeo anterior, mas tem que ter coerência. Não dá para chegar aqui, esculhambar com quem tá aqui, quando o cara é negociado, fica louco para voltar. Ou então com aquele papo de arrependimento pleno. Oh, nossa, ó dor, ó vida, olha o que nós perdemos. Meu Deus do céu, que complexo horrível de ser sentido. A disputa está em aberto para uma vaga. Porque o Gemerson é titular absoluto do Filipão desde o ano passado, né? O Gemerson com muita moral com o Filipão, mesmo passando por momentos complicados, depois que fez aquele gol contra o Cruzeiro, que a torcida caiu de pau em cima do Gemerson, o Filipão o tempo todo do lado do Gemerson, dando moral a ele. Então uma vaga pra mim, ela é do Gemerson. Agora, o Lemos tinha começado muito bem o campeonato, né? Com 2 gols em 3 jogos, como o Matheus disse, fazendo boas atuações, e aí de repente a lesão, né, contra o Cruzeiro, já são 5 jogos fora. Aí você tem o Igor Rabelo assumindo essa condição. O Igor Rabelo joga 3 jogos e aí tem a lesão contra o Itabirito. Aí vem o Fux, e o Fux também já tá completando aí 3 jogos. Realmente, parece que esse companheiro de zaga do Gemerson tá em aberto. Agora, vai ser, eu acho que mais essa questão física. Eu acho que agora o Filipão colocou o Fux. Na minha opinião, eu não acho que ele vá tirar o Fux para colocar o Lemos. O Lemos tem 5 jogos que não participa, né? É um bom tempo. Então eu acho que ele vai dar prosseguimento, até porque o Fux, no meu ponto de vista, ele não tá abaixo do que se espera. Ele precisa de uma sequência de jogos. Ele não teve muito isso no Atlético, né? Por 2 vezes ele tentou ter uma sequência ano passado e as lesões o atrapalharam. Agora ele tá começando uma nova sequência. Eu acredito, como vocês disseram, que eles estão até no mesmo nível. Talvez se o Lemos poderia estar um pouquinho acima se não tivesse tido esse problema de lesão. Eu acho que o Filipão continuaria com Gemerson e Lemos. Pelo menos é o meu ponto de vista. Agora, de acordo com o momento atual, eu acho que o Filipão deve manter o Fux, né? E dar uma oportunidade a ele. Porque até quando o Filipão chegou no Atlético, os 2 primeiros jogos que o Fux tinha condição, ele manteve a zaga com Gemerson e Filipão, isso lá atrás em junho, no jogo contra o Fluminense e o Fortaleza. Ali ele já estava mostrando qual era a tendência dele para titularidade, né? Quem sabe, não dando prosseguimento, o Fux pode agarrar essa vaga aí. Então é isso aí, massa atleticana, né? Mais boas notícias aí, né? Pela janela de transferência, tem uma brecha aí para os clubes brasileiros conseguir aí inscrever jogadores, né? O jornalista Jorge Nicola trouxe aí a informação, né, pra gente de que os jogadores que só participaram dos campeonatos estaduais pelos seus respectivos clubes, eles poderão assinar com outro clube, né, entre os dia 1 e 19 de abril, né? Vai ser uma janela aí especial para os clubes brasileiros vender seus jogadores ou inscrever, né, outros jogadores aí do próprio futebol brasileiro ainda, né, para as competições.
a janela de inscrições aí para clubes que participam da Libertadores, por exemplo, o Galo, né? Fica complicado porque a janela de inscrições para jogadores participar da Libertadores se encerra antes desse período aí do dia 1º de abril, né? Então não tem como inscrever jogador para disputar isso aí, mas o jogador vai conseguir disputar o Campeonato Brasileiro, né? Possivelmente a Copa do Brasil também, já que como o jogador só jogou o estadual, ele pode jogar a Copa do Brasil também, né? Que a Copa do Brasil tem essa de se jogou por um clube, você não pode ser contratado por outro. Poder até pode ser contratado, mas não pode jogar por outro clube a competição. Então, torcedor, deixa aí no comentário aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa as notificações, valeu?